Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Débora e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre análise sintática. Nós vimos já sujeito, vimos também a transitividade verbal. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre os complementos verbais. Bem, na gramática, tem elementos que necessitam de complementos para que se tenha sentido. Então, esses são compreendidos aí quando se atribui a eles esses complementos de uma maneira melhor identificada. Olha só um exemplo que eu coloquei. Tenho necessidade de um médico. Então, quem necessita, necessita de alguma coisa. Mas, juntamente também com o verbo necessitar, eu tenho tantos outros que exigem complemento, como quero comprar um presente. Quem compra, compra algo. Então, nós temos muitos e muitos elementos dentro da gramática que necessitam de complemento para que assim possam ser melhor compreendidos. Dentro, então, desses complementos verbais, nós temos o objeto direto. O objeto direto é aquele que completa o meu verbo transitivo direto. Então, do meu verbo para ele, podemos ver que esse complemento não pede auxílio de preposição. Isso quer dizer, vai diretamente do verbo para o complemento. O exemplo que eu coloquei para vocês. A mãe queria imediatamente seu filho. Então, eu tenho aí o verbo querer, o meu sujeito quer alguma coisa, e esse complemento, que é seu filho, não tem o auxílio de preposição. Então, o meu objeto é classificado como objeto direto. Temos também, como complemento verbal, o objeto indireto. Diferente do anterior, aqui ele exige a preposição. As mais comuns são a, de, ante, após, durante, tras, perante e até sem. Só que nós vemos bastante a utilização do a, do para e do de e suas variações. Então, nesse caso, o meu objeto ele exige preposição. A cozinheira precisava de ajuda. Então, quem precisa, precisa de alguma coisa. Eu poderia também dizer gosto de você. Então, quem gosta, gosta de algo ou de alguém. E segue aí tantos outros verbos que são classificados aí como transitivos indiretos e que pedem complemento o seu objeto indireto, que é preposicionado. Mas também nós temos a união dos dois, que gera então um complemento com preposição e outro sem preposição, que é o nosso objeto direto e indireto. Então, nós temos aí, para completar esse verbo transitivo direto, dois complementos, um sem preposição e o outro preposicionado. O exemplo que eu coloquei. A mãe comprou um presente para o filho. Então, ela comprou o quê? Um presente. Para quem? Para o filho. Uma resposta, então, sem preposição e a outra com. Perguntamos aí, comprou o quê e para quem? Também gostaria de falar com vocês hoje sobre o predicativo do sujeito. Por muitos gramáticos, ele não é considerado como um complemento verbal, mas às vezes, da maneira em que ele se encontra dentro da frase, ele se assemelha muito com o objeto direto e indireto. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês aí. O rapaz está adoentado. Lembrando aí dos nossos verbos de ligação: ser, estar, parecer, ficar, continuar, andar, tornar-se. Então, esses verbos de ligação, eles existem para ligar uma característica ao sujeito. Essa característica, atribuímos o nome a ela como predicativo do sujeito, e ela só existe para qualificar o sujeito e quando tem um verbo de ligação. Então, ela funciona como se fosse um complemento desse meu verbo de ligação, porque é a característica atribuída ao sujeito.
mas é bom lembrar que muitos gramáticos não consideram, então, como complemento verbal. Então, nós podemos dizer que como complemento verbal temos objeto direto, objeto indireto e os dois complementos juntos. Mas é bom lembrar que ele se aproxima bem dessa função também de completar o sentido de um verbo. Coloquei uma observação para vocês. Estes termos, esses complementos verbais, são chamados de elementos integrantes na nossa oração. Nós temos na oração os elementos essenciais, que são o sujeito e o nosso predicado. Nós temos aqueles termos que são chamados integrantes, que são os complementos verbais. E também nós temos aqueles chamados de acessórios, que nós vamos ver ainda, que são termos que podem ser retirados da frase sem prejudicar o sentido dela. Eles só trazem uma informação a mais, como, por exemplo, os adjuntos adverbiais. Bom, mas hoje nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula, continuamos o estudo, então, dos nossos termos aí essenciais, os nossos termos acessórios e os nossos termos integrantes. Bom, agradeço a atenção de vocês e até uma próxima. Tchau, tchau!